O que fazer quando se está cansado de lutar? Talvez você esteja passando por uma tempestade na sua vida. Talvez você esteja passando por lutas muito grandes. E quem sabe você não está se sentindo assim neste momento. Quem sabe você não está assim desanimado, desanimada de tanto lutar. Vamos ver o que o texto nos ensina sobre isto. Diz assim a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia ou o seu tablet ou o seu celular, onde você tenha aí o texto bíblico, e nós vamos então ler o texto da palavra do Senhor, que diz assim: E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel, mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. As mãos de Moisés, porém, ficaram cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Deus, aplique a sua palavra em nossos corações. O que fazer quando as mãos ficam cansadas demais para continuar a lutar? E as mãos sempre dão a ideia de ação, não é? Daquilo que nós fazemos. Então, o cansaço vem, não dá vontade de fazer nada. O desânimo vem e a gente não quer mais lutar. Observem que o nome Refidim foi o segundo estágio, o segundo local em que o povo de Deus, ao sair do cativeiro do Egito, vocês se lembram quantos anos eles ficaram no cativeiro, lá no Egito? 430 anos. Muitos, é claro, que morreram, não puderam ver este momento de libertação. Mas é o segundo estágio de uma segunda parada após a saída do Egito. A primeira é Elim, aquela região onde se fala de palmeiras, de fontes de águas abundantes. Pois bem, Refidim significa lugares de descanso. Era de se esperar que os israelitas, depois de terem enfrentado os desafios do exército egípcio atrás deles, para tentar reescravizá-los, embora o sentimento deles era que os egípcios tinham vindo para matá-los no deserto. É isso que eles dizem para Moisés: por que nos fizeste sair do Egito para morrermos aqui no deserto? Eu volto a lembrar que eles tinham, diante de um lado, eles tinham uma cordilheira de pedras muito alta, que eles não podiam subir. 600 mil homens, fora crianças e mulheres. Do outro lado, uma fronteira, a fronteira do Egito, onde havia um forte. Atrás, o exército egípcio. O texto fala de pelo menos 600 carros. Diante de si o Mar Vermelho. Aí Deus abre o Mar Vermelho, eles saem e vão agora a caminho da terra da promessa. Chegam no segundo lugar de descanso, de acampamento, Refidim, lugares de descanso, como eu disse. Então, era de se esperar, depois de todos esses desafios, 430 anos de escravidão, de opressão, de amargura de vida, como diz o texto, a palavra de Deus, era de se esperar que, depois da travessia do Mar Vermelho, depois de enfrentarem as águas amargas de Mara, está lá o texto falando, né? As águas amargas, não tinham como beber daquela água, mas o Senhor realizou milagre. Era de se esperar que depois
que eles tiveram a fome no deserto, Deus mandou o maná, né? A Bíblia diz, eram como bolos de mel. Era de se esperar depois que eles receberam as codornizes ali, para poder comerem carne e pão. Era de se esperar que finalmente eles pudessem descansar um pouco em Refidim, já que o deserto era muito duro. A jornada no deserto, entretanto, ainda estava começando. E nos lugares de descanso, o texto diz, capítulo 17, versículo 1, em Refidim não havia água. Aquele que era lugar de descanso não tinha água. O que é que a gente pode aprender desse texto? O que é que a gente pode perceber nesta situação de enfrentar lutas e tempestades, e agora um novo inimigo, o inimigo que eram os amalequitas que vieram sobre o povo de Deus. O que é que a gente pode aprender sobre lutas, cansaço, renovação de forças, desesperança? O que é que a gente pode aprender desse texto? A primeira verdade que eu quero trazer para vocês é esta: os lugares de descanso podem representar desafios à nossa fé. Aquilo que nós entendemos como sendo, digamos, o final de uma jornada, agora eu vou descansar, pode, na verdade, significar consigo desafios à nossa fé. E assim pode ser muitas vezes em nossas vidas. Eu sei de algumas pessoas que depois que se aposentaram, depois de anos de trabalho, e disseram, finalmente eu vou descansar, tinham mais atividade do que antes. Não sei se alguns que se aposentaram, que estão aqui, podem partilhar isso. Mas eu conversava com, por exemplo, uma de minhas irmãs que se aposentou, ela disse isso: depois que eu aposentei, parece que não tem tempo para nada. Os lugares de descanso podem representar desafios à nossa fé. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento de Deus, vi hoje pela manhã com vocês sobre isso, eles estavam obedientes à palavra do Senhor, mas mesmo assim enfrentaram tempestades. Acamparam-se em Refidim e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Vejam que é o desafio à fé. Não é só do relacionamento com o líder. O que Moisés claramente percebe é que há ali um conflito, um certo conflito com o próprio Deus. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés. A palavra murmurar na Bíblia é uma expressão bonita para um outro termo que significa fofoca. Começaram a fofocar sobre o líder. Mas esse Moisés, o plano dele era matar a gente. Olha aí. Que coisa triste. E aí prossegue o texto e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos, aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor e disse: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Isso me faz lembrar a história de Davi. Davi, antes de se tornar rei propriamente dito, na prática, ele fugia de Saul. E a Bíblia diz que ele foi se refugiar entre os filisteus. E refugiado numa cidade que os filisteus deram para ele viver com os seus soldados, em certa ocasião ele saía para ajudar os soldados, os exércitos filisteus contra os seus inimigos. Uma dessas ocasiões era contra Israel. E Davi, então, foi chamado para esta guerra, mas
os próprios soldados, os próprios capitães e príncipes e líderes dos filisteus não concordaram, ele teve que voltar. Quando ele chega na sua cidade, Ziclag, a cidade estava queimada, tinham levado todos os moradores, as mulheres, as crianças, todos cativos. Aí o povo começa a chorar, e a Bíblia diz que eles choravam até não terem mais forças para chorar. Mas sabe o que eles decidem fazer? Apedrejar Davi, que também tinha perdido sua família. Apedrejar Davi, que coisa triste. Moisés diz: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Bem, aí a Bíblia conta que Deus providencia a água para o povo, manda Moisés ferir a rocha, não é? Vimos hoje pela manhã, ele fere a rocha, da rocha sai água, o povo então fica saciado de água, e talvez mais uma vez na mente deles venha a ideia: agora sim, agora nós vamos descansar. Aí sabe o que acontece? Veja o que diz o verso 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes a nossa experiência cristã é assim. Quando a gente tem uma vitória, quando a gente experimenta um grande milagre da parte de Deus, uma ação de Deus na nossa vida, muitas vezes vai vir em seguida a tentação, a guerra, a peleja, o inimigo, a luta. Muitas vezes é o que acontece na nossa experiência de vida, gente. É que muitas vezes o lugar de descanso, depois de experimentarmos a manifestação da glória de Deus, vai vir prova, vai vir tentação. Eu lembro uma vez que eu estava pregando uma mensagem, e tem uma pessoa que está aqui hoje à noite, e eu disse mais ou menos assim: quando você sair daqui, vai ser provada nessa área da sua vida. E era na área da paciência, alguma coisa assim. Eu achei muito curioso que quando eu fui saindo de carro lá da igreja, quando eu chego um pouco mais adiante, essa pessoa tinha tido um acidente de carro. E estava sendo testada a sua paciência naquele momento. Não sei se ela lembra disso. E é muito interessante isso. Porque quando a glória de Deus vem sobre a nossa vida, a bênção de Deus vem sobre a nossa vida, muitas vezes nós vamos esperar: agora vai ser uma maravilha. E é muitas vezes aí que vem a tentação, é que vem a luta, é que vem a tempestade. Jesus foi batizado no Rio Jordão, ouviu a voz do Pai: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E a Bíblia diz: e o Espírito levou ao deserto para ser tentado. E depois de 40 dias teve fome. Então fique alerta sobre isso. Em Refidim, eles tiveram que lidar com 3 desafios. O primeiro desafio que eles tiveram que lidar era a escassez. Não tinha água no lugar de descanso. Muitas vezes vai ser a escassez. Escassez de recursos, escassez de alegria, escassez de bênção. Muitas vezes nós vamos enfrentar isso. Depois, um segundo problema que eles enfrentaram foram conflitos, brigas internas. É um segundo desafio. O terceiro desafio: inimigo externo. Isso me fez lembrar uma expressão do apóstolo Paulo em 2 Coríntios 7:5, porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum, antes em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro. É assim a nossa caminhada e a nossa jornada. Conflitos por fora, temores por dentro.
Quem pode dizer que está absolutamente tranquilo assim, enfrentando tempestades e dizendo, aleluia, eu estou com câncer? Não, a luta é grande, a tempestade é grande, as perdas nesta pandemia são grandes. Quantas lutas e quantas tempestades, mas nós aprendemos essa verdade sobre a nossa vida. O apóstolo Paulo em Romanos 8 diz, as aflições do tempo presente. O tempo presente tem as suas aflições. A segunda verdade que eu aprendo com esse texto é que erguer as mãos aos céus faz prevalecer na peleja. Amém? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Então Moisés disse a Josué, escolhe homens e amanhã sai para combater contra Amaleque. Eu ficarei no cimo da colina, com o bordão de Deus na mão. E acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Irmãos, o levantar das mãos de Moisés não significava aqui um sinal do poder do grande líder, não. É porque ele levantava as mãos para o alto. Ele levantava as mãos para os céus. E aí estava o segredo para que eles pudessem prevalecer na batalha. Os israelitas foram à guerra, mas Moisés tomou em suas mãos aquilo que é chamado em alguns textos e algumas traduções o cajado de Deus, sinal do agir de Deus. Este símbolo de erguer as mãos é um símbolo claro de que Deus luta as nossas batalhas. É a Ele que devemos entregar as nossas lutas e as nossas batalhas. E nós vamos prevalecer. A palavra prevalecer vem de um verbo hebraico que significa, o verbo gabar, que significa ter força. Ter força. Porque pode ser que numa peleja, o colocar ou erguer as mãos aos céus nos dê força para lutar. Pode não significar necessariamente a ideia que está aqui na tradução de prevalecer, ou seja, sair vitorioso, mas ter forças para enfrentar a batalha. Ter forças para enfrentar as tempestades. Ter forças para enfrentar os temores por dentro e os combates por fora. A palavra Israel, o nome Israel, significa Deus prevalece. Se lembram que na mudança do nome de Jacó, e Jacó foi um homem que vivia a partir dos seus valores, das suas estratégias humanas, e eu vou dizer artimanhas para conquistar na sua vida as vitórias, mas teve um dia então que guerreando contra o Senhor, o seu nome foi mudado. Israel vai ser o teu nome, disse o Senhor a ele. Ou seja, Deus é que deve prevalecer. E é muito interessante porque diz, e quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Deus prevalece. Quando a gente levanta as mãos na nossa batalha, é Deus que vai prevalecer. Terceiro aspecto, abaixar as mãos para a terra faz o vale prevalecer. Olha o que diz o texto. Acontecia que quando Moisés levantava a mão, prevalecia Israel. Verso 12. Mas quando ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Sabe qual é o significado de Amaleque? Habitante do vale. A expressão vale e monte tem na Bíblia significado simbólico. O vale é o lugar da luta, da tempestade, das dificuldades.
ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. A tradução não é bem exatamente assim. O original quer dizer, ainda que eu ande pelo vale das trevas. O vale é o lugar, muitas vezes, das lutas, das tempestades e, infelizmente, em muitos momentos também da derrota. Com o cajado de Deus erguido, prevalecia Israel na guerra. Mas as mãos de Moisés ficaram cansadas e, ao abaixar o cajado de Deus, prevalecia o inimigo. Quando, ao invés de erguer as mãos para os céus, nós estamos abaixando as nossas mãos para a terra, isso quer dizer usando estratégias humanas nas nossas batalhas. Quando eu falo humanas, eu me refiro a mundanas. Mundanas no sentido de que não vem muitas vezes da parte de Deus. Isso é abaixar as mãos para a terra. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre a nossa batalha, as nossas lutas. Ele diz, as nossas armas não podem ser carnais, mas elas são espirituais. Embora militando na carne, não militamos segundo a carne, pois as nossas armas são as armas de Deus. Aí é a arma da verdade, é a arma da justiça, é a arma, meus amados irmãos, dos princípios de Deus. Ele diz, elas são poderosas em Deus. Você crê nisso? Crê no poder da oração como arma que Deus nos concede para as nossas batalhas? Abaixar as mãos para a terra faz o vale prevalecer sobre nós e contra nós. Em quarto lugar, eu aprendo com esse texto que a base e a sustentação de mãos firmes na peleja nos vem de Deus e de pessoas certas. As mãos de Moisés, diz o verso 12, ficaram, porém, cansadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele sentou-se nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado. Assim ficaram as suas mãos firmes até o pôr do sol. Para que as mãos de Moisés ficassem firmes, Arão e Hur as sustentaram. E assim Israel venceu a guerra. Mas a primeira coisa que eles fizeram foi providenciar uma pedra para que Moisés se assentasse sobre elas. Eles podiam ter escolhido um pedaço de madeira, ele podia sentar ali na própria colina. Não, eles escolheram uma pedra, senta sobre a pedra. E é muito importante a pedra no contexto do Antigo Testamento. Davi, no final da sua vida, em 2 Samuel, capítulo 22, ele canta um hino, que também é um salmo, o Salmo 78, e Davi ali começa a se expressar sobre o que foi a sua experiência com Deus, em toda a sua história de vida, com muitas lutas, até mesmo perseguido pelo próprio filho, que tomou-lhe o trono, lá em Jerusalém, se lembram, Absalão. Pois bem, Davi, então, nesta expressão, neste salmo, em 2 Samuel, aliás, capítulo 22, versículo 32, olha o que ele diz acerca da sua experiência com Deus. 2 Samuel 22, 32. Pois quem é Deus além do Senhor? Quem é rocha, a não ser o nosso Deus? Eu não tenho dúvidas, meus amados irmãos, que a base da sustentação, aquela pedra, simbolicamente representava o Senhor. Pedra quer dizer eben, a palavra hebraica eben,
de onde vem a palavra Ebenezer. Lembram? Até aqui nos ajudou o Senhor, disse Samuel. Ebenezer, pedra de ajuda. Moisés precisava nesse momento de uma base de sustentação. Estava cansado, suas mãos cansadas da luta, de erguer as mãos. A base de sustentação da nossa vida e das nossas mãos firmes até o pôr do sol. Elas precisam ser, ou ela precisa ser, o próprio Deus, o nosso Senhor, a rocha eterna que é o Senhor. Eu gosto do sentido da palavra assentar, que é o hebraico yashab, que significa não apenas assentar, mas habitar, mas permanecer. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes a gente começa uma luta com oração, e lá pelo meio a gente fica cansado, e a gente começa a desistir, e a escolher outros caminhos, pensando, bem, não está valendo a pena esperar no Senhor, confiar no Senhor, eu vou usar aqui as estratégias humanas. A base de sustentação das nossas mãos firmes, meus irmãos, precisa ser certamente o próprio Senhor. Ele é a pedra de ajuda da nossa vida. Mas há um segundo aspecto aqui, que me chama a atenção, é que Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro lado, assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. A base de sustentação era o Senhor, mas Moisés precisava de pessoas certas. Eu fiquei pensando em colocar aqui amigos. Mas talvez, às vezes, alguns amigos falham com a gente. Há algumas pessoas certas para nos sustentarmos naqueles momentos em que nossas mãos estão cansadas. Eu vivi alguns anos atrás essa experiência. Uma experiência dramática em que os que se diziam amigos desapareceram. E algumas pessoas Deus enviou para me sustentar a mão esquerda e outra pessoa para me sustentar a mão direita. E como foi importante que essas pessoas estivessem ali. A base de sustentação era o Senhor, a rocha. Mas, meus irmãos, como é abençoador quando nós temos pessoas certas para chegarem até nós, naquele momento em que a gente mais precisa, para nos dizerem as palavras do Senhor, para serem instrumentos nas mãos do Senhor na nossa vida. Eu gosto muito da expressão lá de Hebreus que diz que algumas pessoas hospedaram anjos sem o saberem. Mensageiros da parte de Deus na nossa vida, irmãos, que Deus envia no tempo certo, no tempo que a gente precisa, às vezes, sem que a gente perceba. Eu já contei uma história que, alguns anos atrás, eu estava num dia muito difícil, ministerial, com muitas lutas, muitas tempestades e muito cansado, muito desanimado. E eu cheguei em casa e sentei numa poltrona, e ali comecei a assistir a televisão, mas o telefone me tocou, e o telefone então, uma pessoa se identificou, não me lembro agora o nome, era uma senhora da igreja, e do nada ela me disse: pastor, eu queria lhe dizer que eu sonhei com o senhor essa noite. Eu falei: ai meu Senhor, misericórdia, que sonho é esse? Ela disse assim: eu queria só lhe dizer que o Senhor é uma bênção para mim e minha família. E desligou. Só isso, irmãos. Não me lembro quem era.
Não consegui lembrar. Mas a única coisa que eu lembrava é que na hora que eu mais precisava, sem que ninguém soubesse disso que eu estava vivendo, naquele momento, Deus mandou a pessoa na hora certa. Mandou para a minha vida um Arão e um Ur, para segurar a mão direita, a mão esquerda e a mão direita. Quando a gente está nas mãos de Deus, ou quando a gente está assentado sobre o Senhor como rocha, permanentemente no Senhor, tenha a certeza, Ele vai mandar os anjos dEle. Você às vezes não vai reparar que é um anjo do Senhor, mas logo você vai perceber, pela palavra dessa pessoa, que ela foi colocada por Deus na sua vida. Creia nisso. A base da sustentação era pedra, mas a sustentação vinha de pessoas. Deus usa pessoas. Nós não podemos ver o Deus invisível, mas nós podemos vê-lo através das pessoas. Há uma história bíblica que é de Jacó e Esaú. Brigaram, os irmãos, devido às artimanhas de Jacó, mas Esaú não era santinho. Esaú decidiu matar o seu irmão. O seu irmão precisou fugir, passou 20 anos distante, mas a minha impressão é que todos os dois, durante esses 20 anos, guardaram ressentimento no coração. E quando eles se reencontram, Deus manda Jacó voltar para casa. Jacó começa a preparar presentes para se encontrar com seu irmão. Desculpa a expressão, tentando comprar o favor do seu irmão. Seu irmão Esaú, quando encontra com ele, eles se reconciliam. E Esaú pergunta: mas o que é isso, esse monte de coisa que você mandou para mim? Ele disse: é para eu achar graça aos teus olhos. Ele disse: eu não preciso de nada disso, meu irmão. Fica com o que é teu. Aí Jacó diz assim, em Gênesis 33, 10, presta atenção nesta expressão. Então disse Jacó: não, mas se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão. E aí ele diz assim: porque eu tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Amém? Eu tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Sabe por que Jacó disse isso para o seu irmão Esaú? Porque Esaú perdoou Jacó. Mesmo com toda a malandragem de Jacó, mesmo depois de 20 anos, quem sabe, guardando no coração aquilo tudo. Mas Jacó achou graça aos olhos de Esaú, porque Esaú perdoou, meus amados irmãos. O último aspecto que eu chamo a sua atenção nesse texto, e que eu aprendi, é que o Senhor precisa ser a nossa bandeira. Quando termina todo aquele episódio, observem, em Refidim, eles tiveram falta de água, escassez, conflitos, brigas, murmuração. Aí Moisés, ou Deus, através de Moisés, manda Moisés ferir a rocha, a água flui, ali em Refidim. Agora vem os amalequitas, e Deus abençoa, e eles saem vitoriosos daquela batalha, pela mão do Senhor. Moisés diz, verso 15, Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira. A bandeira é um símbolo que representa algo. No sentido figurado, são preceitos, normas ou objetivos que norteiam a vida de uma pessoa. Vocês já devem ter ouvido falar: a bandeira de tal partido político é tal ação. Qual é a tua bandeira? Preceitos, normas,
ou objetivos que norteiam a vida de uma pessoa. Meus irmãos, a guerra foi vencida com apoio dos 2 companheiros da jornada, mas o milagre foi operado por Deus. Na celebração da vitória, Moisés memorizou, porque ao erigir o altar, ele pretendia guardar isto como memória para as gerações futuras. Ele celebrou, memorizou que era Deus a sua bandeira. Normas e princípios de Deus que nortearam aquela guerra, aquela peleja, aquele desafio em Refidim, aquele momento de cansaço e desânimo na vida do líder Moisés. O Senhor é a minha bandeira. Concluindo, o que fazer quando as mãos ficam cansadas de lutar? Encontre alguém para sustentar as tuas mãos. Segure bem firme a bandeira do Deus da vitória. Que Deus nos abençoe e nos dê essa percepção. E quando chegar muitas vezes o desânimo na nossa vida, na nossa história de vida, que a gente saiba erguer bem alto as nossas mãos para o alto. É dele que vem a nossa vitória. Deus nos abençoe.